Eu estou aqui. Eu não fui embora. Não estou morto nem aposentado. Assim como há milhares de anos atrás, eu estou no meio de vocês. Eu olho para este mundo cheio de maldade. Para as pessoas cansadas de tanta dor que dizem Deus não existe. As pessoas se afastaram de mim. Elas dizem que não me veem, mas seus olhos estão fechados. Perguntam por que Deus não me ouve, mas fecharam seus ouvidos. Mas eu estou aqui, na sua porta. Todos os dias, a cada minuto, em todas as situações da sua vida, sem descansar. Por que você não me deixa entrar? Eu estou perto, eu vejo seu sofrimento. Eu ouço um grito silencioso pedindo ajuda. Eu sinto sua dor. Você sofre porque cometeu erros. Você faz coisas erradas mesmo quando não quer. Você está infectado pelo pecado, raiva, ódio, ansiedade, insegurança. Por isso eu vim. Eu vim à Terra para te dar nova vida e esperança. Os seus pecados tiveram preço, a morte. E eu paguei esse preço. Eu morri para que você não tivesse que morrer. E eu ressuscitei para que você pudesse viver. Eu estou aqui de braços abertos. E vou te esperar até o seu último fôlego. O livro de Ruth tem apenas 4 capítulos. E ele fala de uma história tão profunda e cita uma história de família. E é muito importante a gente saber, queridos, essa conferência ela tem um propósito de alcançar todos os homens. E eu louvo a Deus por você estar aqui, porque você demonstra que você quer algo a mais no Senhor. E por você trazer talvez um amigo, demonstra que você quer algo muito a mais na vida dele também. Porque a gente sabe que a família, querido, é a principal célula da sociedade. A família é a principal célula da igreja. Mas dentro dessa principal célula existe um elemento que é o principal dentro desta célula, que se chama homem. Porque se a família é a principal célula da sociedade da igreja, dentro dessa célula existe o principal, que é o homem. E a figura do homem. E o principal responsável pela família se torna o homem. E se o homem é fraco, naturalmente a família será fraca. Se a família é fraca, naturalmente uma sociedade se torna fraca. Porque sobre o homem está o governo, liberado por Deus. Deus chamou o homem para governar. Deus chamou o homem para ser um governo, ser a referência. E perceba que as escrituras elas falam muito sobre isso. Principalmente num tempo como esse, que a gente acabou de ler esse versículo. Porque o tempo desta realidade aqui, do livro de Ruth, é um tempo que fala sobre o tempo dos juízes sobre Israel. E o tempo dos juízes foi um tempo difícil, porque a própria escritura diz que cada um fazia o que queria. Porque não havia rei, havia juízes que julgavam as causas, mas não havia um rei que governasse. Não havia uma referência, que faltava referências. Então era um tempo onde cada um fazia o que queria, não havia governo. E por não haver governo, o povo se padecia. Não havia, em outras palavras, uma liderança adequada. Não havia o sacerdócio que Deus desejava para o seu povo. Que ensinasse sobre Deus, ensinasse sobre a palavra, ensinasse sobre os princípios de Deus e não do mundo. E quando não há governo, se compromete. Se o homem não se levanta para governar, vai comprometer a sua casa, a sua família. Essa é uma realidade, querido, presencial até hoje. Sobre essas circunstâncias, talvez muitas famílias vivam hoje. As famílias sofrem quando falta uma referência, uma liderança no lar, uma imagem masculina. Quantas casas não têm sofrido, ou quantos de nós não sofremos por não haver uma referência masculina que nos ensinasse princípios corretos, que fosse um padrão para a gente se espelhar e se inspirar,
que fosse um sacerdócio que ensinasse sobre a lei de Deus para a nossa vida? Como talvez seria mais fácil a nossa infância, juventude, a nossa fase de transição para adulto, se a gente tivesse uma imagem, eu acredito que alguns possam até ter tido, mas a grande maioria, talvez os que estão aqui, não teve. Mas o Senhor está resgatando você para transformar você, moldar você, para mesmo que você não tenha tido, você passe a ser uma referência. Passe a ser um homem de valor nessa sociedade. Passe a ser um homem que ensina sobre a lei de Deus, ensina sobre os princípios do Senhor, porque você foi chamado para governar, você foi chamado para liderar, você foi chamado para ser uma referência. E Deus, Ele nos levanta sobre essa responsabilidade. Não permita que a sua família sofra, querido, por falta de referência. Sabe, olhando para a história de Davi, o primeiro livro de Reis, Davi, quando ele vai ensinar ao seu filho Salomão, a Bíblia diz que a primeira coisa que ele fala para Salomão, a primeira orientação e o conselho que Davi fala para Salomão é: seja homem. Seja homem. Em outras palavras, Davi estava dizendo: eu sei que você será um grande líder, eu sei que você fará proezas, eu sei que você será influente, será um guerreiro, será um conquistador, mas primeiro, antes de tudo isso, você precisa ser homem. Uau, e parece até uma coisa tão insignificante, mas é tão profunda aquilo. Quando a gente entende esse chamado do Senhor na nossa vida de ser homem, de termos essa postura, de não estarmos em crise sobre a nossa masculinidade, porque uma vez que a masculinidade entra em crise, haverá crise sobre o governo. E eu e você não podemos dar, querido, credibilidade às declarações que vêm: homem é tudo igual, homem não presta, homem nasceu para isso mesmo. Não dê ouvidos a essa voz que talvez soou sobre o teu coração, te ensinou, mas você precisa ouvir a voz do Senhor para você. A voz do Senhor diz: ei, você é valoroso, você tem valor, você é um homem valente, um homem poderoso, você é um homem incomum, um homem que é referência, você é um homem chamado para fazer a diferença e não ser mais um. Então chegou a hora de a gente acreditar na palavra de Deus para nós, e entendermos que o nosso valor não está nas nossas capacidades, o nosso valor não está naquilo que eu e você podemos fazer ou conseguimos. Nosso valor está naquele que conduz a nossa vida, a quem nós entregamos a nossa vida, a quem nós nos rendemos e a quem nós passamos a depender. Então vamos crer na palavra que afirma que existe valor sobre a nossa vida, que existe homens de verdade. Vamos acreditar na palavra que diz que existe sim homens de verdade que fazem a diferença. Que homem não é tudo igual. Que homem não é assim mesmo. Que homem não presta. Homem presta, homem é obra do Criador, homem tem valor, e aí existe homem de verdade nessa geração. A prova é você que está aqui, a prova é esse que está do seu lado. Você pode aplaudir a vida desse homem que está do seu lado aí, porque ele tem valor. Porque, querido, uma coisa que eu tenho aprendido é que homem não é sobre apenas o gênero, mas sobre muito mais a hombridade que nós carregamos. Ser um homem de nobreza. Isso requer de nós um processo, sabe? De a gente ser forjado por Deus. Porque a gente não nasce pronto. A gente nasce cheio de desafios. Mas Deus, Ele ama nos forjar. Deus, Ele ama nos moldar, sabe? Na prensa do Senhor. E às vezes dói, mas faz bem para nós. Deus, quando nos pega, dói. Quando Ele quer tratar conosco, vai doer. Mas saiba que é o melhor, porque Deus está moldando você na forma dEle. Se está doendo, não recue. Dependa mais do Senhor. Porque o que Ele está fazendo é só o começo na sua história. Então entenda que você precisa zelar pela hombridade. Ser um homem de verdade. Jetro aconselha Moisés a fazer a diferença. Ele diz assim, procura dentre o povo homens capazes, temente a Deus, homens de verdade, que abraçam os princípios, que zelam por isso, que põem sobre eles por chefe.
Jetro, quando aconselha Moisés a chamar homens para perto dele, Jetro diz: não chame qualquer homem, chame homens que têm valor, homens que fazem a diferença, homens que são tementes a Deus. Esse é o tempo, mais do que nunca, de eu e você podermos abrir o nosso coração para essa realidade. O texto que eu li fala da história de um homem chamado Boaz. E olha, querido, é um homem para eu e você se espelhar. A Bíblia não fala tanto dele. O livro de Ruth não fala exclusivamente de Boaz, fala sim da história de Ruth e Noemi. Mas são duas mulheres tão evidenciadas na Bíblia, tão pregadas, tão ensinadas, tão faladas como referência de atitude e de fé. Mas quem sabe hoje o Senhor não quer nos levar para enxergar atitudes desse homem chamado Boaz. Porque a própria Bíblia diz que ele era um homem valente e poderoso. E o seu nome era Boaz. Um homem que foi um exemplo de passar pela forja do Senhor, ser moldado por Deus. Boaz foi um judeu, querido, morador de Belém, pertencente à tribo de Judá. E a Bíblia cita aqui que ele era valente e poderoso, características de um homem temente a Deus, porque a tua valentia não está na tua brabeza, homem, a tua valentia está na tua dependência para Deus. Sabe, é Deus que define a nossa força, é Deus que define as nossas conquistas, não somos nós. A gente não pode achar que a gente é forte porque a gente tem um braço musculoso, ou porque a gente tem uma voz grossa, ou porque a gente é ignorante para resolver as situações. A nossa valentia está em dependermos do Criador, em dizermos: Senhor, eu não consigo fazer nada se o Senhor não estiver comigo. A minha casa não será bem sucedida se o Senhor não estiver aqui. Eu não consigo dar um passo se o Senhor não falar comigo. O Boaz aqui não era valente porque era brabo. Ele era valente porque ele dependia do Senhor. E olha, quem teme não tem medo, nem se acovarda. E o Senhor tem chamado uma geração assim de homens que são valentes e ao mesmo tempo dependentes, movido por um coração que não é só o seu coração, mas o coração de Deus que pulsa em você. E assume um dos papéis mais preciosos, que é o que Boaz fez, o papel de um remidor, de um homem que tem propósito, de um homem que tem uma causa da sua existência. O texto bíblico deixa claro que Boaz era um filho de Raabe e Salmão. Não sei se você sabe, mas Boaz tinha como a mãe dele a prostituta chamada Raabe. Então perceba que a história desse jovem tinha tudo para dar errado, porque nasceu de um ventre de uma mulher que usava a sua vida como prostituição, até se render ao Senhor. Mas talvez ele pudesse herdar, como alguns de nós que estamos aqui, herdar um espírito que leva à tendência da prostituição, por uma história de família. E quantos dos que estão aqui, a começar desse que vos fala, não já teve uma vida, sabe, levada à prostituição? Não já teve uma vida tão difícil de largar? Boaz tinha tudo talvez para ser um prostituto também. Boaz tinha tudo talvez para ter várias mulheres, para ser um homem que não ligava para princípio algum, sabe? Um homem que não podia ver mulher, um homem que se deitava com uma, com outra, que talvez tivesse a sua esposa, mas não respeitasse. E ele pudesse simplesmente usar como desculpa a história do seu antepassado. Mas Boaz fez diferente, porque Boaz conheceu um Deus que não é igual ao mundo. E Boaz, por decidir fazer diferente, o seu temor no coração o levou a assumir um papel que Deus queria, assumir um papel de governo, um papel de remidor. Ele foi um remidor e não um abusador. Diz esse homem que está ao seu lado: Deus não te chamou para ser um abusador. Diga mesmo: Deus não te chamou para ser um abusador, Deus te chamou para ser um remidor da sua família, da sua geração. Ei, você tem um propósito, você tem uma missão, você precisa ser um homem de referência. E remidor aqui, querido, é resgatador, protetor, ajudador, salvador. Essa é a nossa missão como homem. Nós não temos o direito de abusar da nossa casa, abusar das esposas, abusar dos filhos.
abusar dos irmãos, abusar de pai e mãe. Existe um propósito maior para a sua vida, querido. E Deus quer despertar esse propósito no seu coração. Deus quer virar essa chave em você, porque Ele virando essa chave em você, a sua família vai agradecer ao Senhor por você ser um homem melhor. E você não será um abusador, você não será um espancador, você será um remidor, aquele que resgata a sua casa, aquele que protege os seus, aquele que ajuda os seus e aquele que salva a sua família. Você pode dar um amém a Deus por isso? Porque o Senhor está levantando você com esse compromisso, com esse propósito na sua casa. Deus quer te usar dentro da sua família, para você ser um resgatador dos seus. Não aceite perder a sua família para esse mundo em nome de Jesus. Sabe, Boaz foi incrível porque ele foi exatamente tudo isso na vida de uma jovem chamada Ruth. Mas o passo que ele deu na direção dessa jovem foi um passo que ele já tinha dado na direção de Deus. Porque quando você decide dar um passo na direção de Deus, Deus se conduzirá a dar vários passos de êxito, de excelência, de conquista, sobre tudo aquilo que você possa imaginar nessa terra. E Boaz foi um homem assim, de um passado envergonhado, talvez, para um legado extraordinário de um futuro com o Senhor. Eu não sei como foi o teu passado. Eu não sei de onde você nasceu. Eu não sei qual foi o útero que você foi gerado. Eu não sei qual é a circunstância que você viveu. Mas eu sei que há uma promessa para você. O teu passado pode ter sido até envergonhado, mas o teu futuro será extraordinário no Senhor. Ei, você não tem que olhar para trás, você tem que olhar para frente. Hoje o Senhor te chama para você esquecer um pouco do teu passado e você começar a sonhar com o teu futuro, o teu destino, porque Deus reserva coisas extraordinárias para você. Mas enquanto você estiver talvez apegado e preso a um passado que foi envergonhado na sua vida, que só fez gerar vergonha, só fez gerar ruína, só fez destruir você e sonhos de Deus, hoje o Senhor quer virar uma chave e você dizer para o Senhor aqui nesse lugar: hoje eu decido deixar de ser um abusador para ser um remidor. Hoje eu quero olhar para o meu futuro e não para o meu passado. Em nome de Jesus, querido. Nosso valor não está no passado. Nosso valor está naquilo que Deus já escreveu na nossa história para um futuro de êxito. Você acredita que Deus tem um futuro de êxito na sua direção? Você acredita que a vontade de Deus para você será extraordinária, para a sua casa, a sua família, seus negócios? Creia nisso. Boaz foi incrível, querido, porque Boaz ele não foi um guerreiro, um profeta, um rei. Mas Boaz decidiu ser diferente. Porque a gente olha para os homens que foram guerreiros, homens que foram relevantes de grandes conquistas, homens que foram reis na Bíblia. Mas a gente também precisa olhar para homens como Boaz, um homem simples, que decidiu ser diferente, decidiu fazer diferente, e assim recebeu a bênção de Deus diferente na sua geração. Boaz decidiu se levantar para fazer diferença. E ele ficou conhecido, querido, por sua vida normal e exemplar. Uma vida discreta, porém extraordinária do Senhor. E sabe, mais do que a gente talvez procurar cargos, posições ou evidência, é a gente procurar a diferença. É a gente procurar fazer a diferença na nossa casa. É a gente procurar fazer a diferença para os nossos filhos, para a nossa esposa, para nossos amigos. É a gente procurar fazer a diferença na nossa comunidade, para a nossa igreja. É a gente procurar fazer a diferença. Porque fazendo a diferença a gente está evidenciando que nosso coração é diferente, que nós somos um homem de valor, que nós temos princípios sim, que a gente guarda o nosso coração, que a gente crê na promessa, que a gente crê na Bíblia, que a gente crê no Senhor na nossa vida. E Boaz decidiu ser temente a Deus, e aquele que teme a Deus, querido, feliz será, e tudo vai bem na sua vida. O temor a Deus não é ter medo de Deus, o temor a Deus é ter medo de ficar sem Deus. E como homens nós precisamos guardar o nosso coração nisso, principalmente nessa época que nós estamos vivendo. Porque a época de Boaz não é diferente. Na época de Boaz não havia
governo. Cada um fazia o que queria. O pecado e a maldade eram generalizados, mas Boaz escolheu servir ao Senhor. E por escolher servir ao Senhor, Deus o presenteou com o melhor. Então decida hoje, querido, decida hoje fazer a diferença. Decida hoje guardar o teu coração no Senhor. Decida hoje tomar uma atitude na sua vida de um homem que teme a Deus. De um homem que se levanta para assumir o seu valor. De um homem que zela pela sua hombridade. Que zela pelo propósito de Deus na sua vida, pelo governo que Deus quer estabelecer sobre você. Que não pensa só em si mesmo, sabe? Sabe quando eu olho para a vida de Boaz, o que é que identifico? Um homem extremamente bondoso. A Bíblia diz que Boaz, quando viu Ruth, ele chama Ruth para perto e diz: você pode aqui colher o que você quiser nessa plantação. Você pode aqui colher os trigos que você quiser. Você está livre aqui para colher alimento, colher a comida. E ele diz: eu dei ordem para os meus servos que não mexa com você, porque a Bíblia diz que Ruth era uma bela jovem, que saltava os olhos, uma jovem donzela, uma jovem bonita de aparência. E aí Boaz diz assim: olha, eu já disse aos meus servos que nenhum mexa com você aqui. E você pode colher aqui os alimentos que você quiser. A Bíblia diz que Ruth se ajoelha, encosta o rosto no chão e diz: por que é que o Senhor reparou em mim e é tão bom para mim que eu sou estrangeira? Sabe, essa característica de Boaz precisa tocar no nosso coração. Porque se nós queremos ser homens diferenciados, homens valorosos nessa geração, a gente precisa ser bondoso. A gente precisa ter essa característica que não vem de nós, porque o homem naturalmente não tem nada de bom para dar. Mas é fruto da presença do Senhor na nossa vida. A bondade não vem de você, a bondade vem do Senhor na sua vida. Se você quiser fazer a diferença, você tem que buscar ao Senhor. Sabe, aquela área que você tem mais dificuldade, é no Senhor que Ele vai transformar e vai moldar. Pastor, eu tenho dificuldade de ser bom. É aí onde você tem que buscar mais ao Senhor. É aí onde você tem que se moldar mais. É aí onde você tem que deixar Deus tratar mais com você. E olha, Boaz decidiu ali proteger Ruth. Ele poderia escute, porque se ele não fosse moldado pelo Senhor, ele seria um abusador e ele tinha abusado daquela jovem. E ele poderia fazer isso como dono da terra, como uma jovem bela que estava diante dele, como um homem que não tinha governo, porque naquele tempo cada um fazia o que queria. Mas só que ele dependia de Deus, ele tinha um coração dependente do Senhor, ele tinha temor a Deus, e isso fazia dele ser um homem bom para quem se aproximasse dele. Sabe o que Deus quer fazer em você? Gerar essa bondade, porque essa bondade vai tocar também naqueles que se aproximam de você. E as pessoas vão enxergar e dizer: uau, que homem bondoso. Mas não é só sobre você, é sobre aquele a quem você decidiu depender. E sabe, ei, não sei se você entende isso, mas está na hora de você ser um homem bondoso para a sua casa. Na hora de você talvez avaliar e enxergar ou até reconhecer: eu não estou sendo tão bom assim. Talvez eu não estou protegendo tanto. Talvez eu não estou honrando tanto meu pai, minha mãe, meus irmãos biológicos. Talvez eu não estou honrando tanto a minha esposa, meus filhos. E por que não começar hoje a mudar essa história? Boaz não tinha um coração abusador. Isso mudou completamente o seu destino. Não esqueça da bondade do Senhor, meu.
Escute, você crê que Deus é bom para você? Você crê que Deus é bom com você? Mas não é porque você é bonzinho, é porque Deus, Ele continua sendo bom na sua direção, mas Ele quer que essa bondade ela entre no seu coração e faça com que você seja um homem bondoso nessa geração. E uma simples bondade, ela pode fazer a diferença na vida de alguém. A bondade transforma pessoas normais em heróis da vida real. Você não precisa de capa, você não precisa de máscara. Você pode ser um herói da sua família, um herói da vida real, sabe? Pela sua bondade, porque você tem um coração bom. Amém? Em nome de Jesus. Sabe o que eu vejo também na vida de Boaz? O respeito. Porque um homem de valor é aquele que sabe respeitar. E pasme, mas essa geração não está ensinando sobre respeito lá fora. Não se respeita mais pai, mãe, autoridade. Não se respeita mais esposa, filhos. Filhos não respeitam pais. Pais não respeitam filhos. Mulher não respeita marido. Marido não respeita mulher. Você não respeita chefe, autoridade sobre você. Isso é o que o mundo está ensinando. É um governo onde cada um pode fazer o que quiser, mas existe um governo celestial sobre a nossa vida, que nos conduz e nos dá uma direção, e diz: ei, você não é para fazer qualquer coisa que você quiser, você precisa ser conduzido pelos princípios do Senhor, e isso nos ensina a ser homens que sabem respeitar. Boaz aprendeu isso com o Senhor, a respeitar aquela jovem Ruth, que a Bíblia diz no capítulo 3, que Boaz estava dormindo, aquela jovem Ruth entrou, se deitou nos seus pés, debaixo do cobertor de Boaz. Boaz se acorda de madrugada quando vê aquela jovem bela, bonita, dormindo com ele na sua cama. Preste atenção nisso, porque só um homem que teme ao Senhor é capaz de frear os seus desejos pelo respeito que está maior. Ele olha para aquela jovem e diz assim: eu podia abusar de você porque você escolheu vir deitar na minha cama. Mas pelo contrário, ele diz: eu vou respeitar e honrar. Ela diz: o Senhor pode me tomar como esposa, porque o Senhor era da minha parentela. Boaz diz: se não houver um parente que queira assumir você mais próximo do que eu assumirei. Mas hoje você pode continuar dormindo, porque eu não vou tocar em você. Uau! É desse coração que nós precisamos. Que a gente não olha para as pessoas querendo abusar das pessoas. Que a gente não olha para as mulheres querendo, sabe, só apenas olhar com um desejo carnal, mas com um desejo de respeito e de princípio. Mas com um olhar, sabe, de quem sabe honrar as pessoas, de quem sabe respeitar, sabe ter um coração assim, fará toda a diferença para você nessa geração. Amém? Quantos estão me entendendo em nome de Jesus? Boaz tinha grande respeito pelas pessoas, porque ele valorizava, querido, a lealdade. Isso é um valor em comum que a gente precisa guardar em nosso coração. Boaz não via Ruth como um objeto para ser usado, sabe, para seu lucro ou para seus desejos ou prazeres. Ele olhava para Ruth e via uma pessoa digna, que ele deveria tratar com respeito. Ei, meu irmão, que é um conselho: se você quer ganhar territórios na sua direção, na direção da sua casa, da sua família, comece através do respeito. Comece a respeitar, porque todas as pessoas têm um valor para Deus. Amém? Em nome de Jesus. Ele viu uma pessoa digna, sabe, que deveria ser tratada com respeito. Respeitar é dar dignidade às pessoas. Quando você desrespeita alguém, você está tirando a dignidade dessa pessoa. Quando você não respeita os seus, da sua casa, a sua esposa. E respeitar não tem a ver com a presença da pessoa também, tem a ver com a ausência também. E se queremos ser homens de valor, nós precisamos dar valor a alguns princípios que são inegociáveis. E o respeito é um deles. O respeito muda completamente a forma como nos relacionamos com a outra pessoa.
E aí, quando entendemos que cada pessoa foi feita à imagem e semelhança de Deus, nós descobrimos seu verdadeiro valor. O respeito será só uma consequência natural no seu coração. Se você é um homem que teme a Deus, o respeito vai fluir de você naturalmente. E as pessoas irão olhar para você e vão enxergar que você tem valor. Porque você decidiu temer ao Senhor. E por último aqui eu quero terminar. Boaz tinha fidelidade no seu caráter. Capítulo 4, a Bíblia diz que Boaz tinha Ruth na mão. Mas ele decidiu não usar dela. Ele decidiu guardar, sabe? Enxergar que Deus cuidava tanto dele, que ele tinha uma missão também de cuidar daqueles que chegavam até ele. Ei, Deus cuida de você, querido. Escute aí, diz essa pessoa que está ao seu lado, esse homem aí, diz assim: Deus cuida de você. Nos mínimos detalhes, Deus está cuidando de você. Se Deus está cuidando de você, é que Ele deseja que você também cuide daqueles que chegam até você. E quando você decide ser fiel, você está cuidando da sua casa. Quando você decide ser fiel, você está cuidando dos seus. Boaz quis construir a história da sua família baseado sobre a fidelidade. Ele não brincou com aquela jovem chamada Ruth, nem exigiu dela os prazeres da carne. Ele foi um verdadeiro cavalheiro, querido. Ei, olha para esse homem e diz assim: está na hora de você ser um cavalheiro. Alguém que respeita, alguém que é fiel, alguém que é bondoso, alguém que é valoroso nessa geração. E a sua família não será mais a mesma. Sabe, a gente deixou de lado algumas coisas, queridos, que faz toda a diferença. Puxar a cadeira para nossa esposa sentar, abrir a porta do carro para ela entrar. Elogiar, ajudar, servir, são coisas de alguém que tem valor, querido. Você não pode achar que o teu valor está sendo diminuído se você abrir a porta, servir a sua esposa, se você elogiar ou você puxar a cadeira para sentar. Pelo contrário, aí é que você está mostrando o teu valor, aí é que você está evidenciando a quem você serve, aí você está evidenciando o que há no teu coração. Amém? Deus está falando com alguém aqui em nome de Jesus? Boaz foi um homem assim, querido. Foi fiel. E Deus abençoou a sua fidelidade. Deus abençoou o casamento de Boaz com Ruth porque eles se casaram. E olha, Deus abençoou os seus descendentes, que se tornaram reis em Israel, por causa da fidelidade de Boaz. Por causa da sua fidelidade, Deus está abençoando a sua casa e toda a sua geração. A fidelidade, querido, é capaz de gerar bênçãos na nossa direção. Mas o contrário também é uma realidade. Então guarda teu coração nesse tempo, querido. Deus abençoa sim quem é fiel. A sua fidelidade vem do seu temor a Deus. Ser fiel é ser constante. Ser fiel é ser perseverante, não mudar, seja qual for a circunstância. Nós precisamos dizer: eu sou moldado por Deus para apresentar Deus nessa geração e sobre a minha casa, sobre a minha família. E quando nós somos fiéis nas pequenas coisas do dia a dia, nós recebemos bênçãos inesperadas do Senhor na nossa vida. Boaz nasceu de Raabe, escolheu viver em Deus e gerou para Deus a sua descendência. Sabe, Boaz gerou Obed, que gerou Jessé, que gerou Davi. Uau! Escute. Boaz gerou Obed, Obed gerou Jessé, Jessé gerou a Davi. Se esse homem não tomasse uma atitude, decidisse: eu quero buscar ao Senhor, porque eu sei que de mim vai nascer uma geração abençoada, a sua história talvez seja marcada. Então eu quero terminar dizendo a você, meu querido irmão, você tem valor sim. Escute, talvez a tua história não foi tão boa,
Volto a dizer, talvez teu passado foi envergonhado, foi vergonhoso. Talvez a casa que você nasceu não tinha referências nenhuma para você. Talvez a sua mãe e seu pai não te deu aquilo que você precisava. Mas escute, se você decidir tomar uma atitude na direção do Senhor, Ele vai moldar você, vai forjar você e vai te dar aquilo que você nem tinha, para que você passe a dar à sua geração. Para que você talvez não tinha referência nenhuma, mas Deus é a referência para a sua vida. E Ele passa a fazer de você um homem referência nessa geração. Está aqui claramente um homem pouco falado, mas que marcou a sua história. E quem sabe hoje eu e você não decidimos usar essa história como inspiração para a nossa vida. E dizer assim, eu posso até não ter vindo de um bom lugar, eu posso até não ter tido referência, minha história pode até ter sido difícil, mas Deus cuidou de mim. Deus cuidou de mim, sabe? Deus me alcançou. Deus olhou para mim e disse, você tem valor. Eu tenho um negócio com você. Então eu sei que se você permitir, eu vou fazer em você e vou fazer através de você para a sua casa. Mas nunca pensou que geraria a descendência de Davi e seria citada em Mateus como a genealogia de Jesus. Você talvez não possa imaginar o que Deus quer fazer na sua vida e através de você. Mas se você disser sim, Ele vai cumprir. Amém? Em nome de Jesus.